Abra sua Bíblia comigo no Salmos 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda! Não nos cansamos de ler, de meditarmos na palavra de Deus. Falamos que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, Deus é presente na angústia. A Bíblia diz que a fé lança fora o temor. E a epígrafe do Salmo, ou o título, é A Fé Perfeita em Deus. Quando a nossa fé está em Deus, no momento em que tememos, confiamos. Davi disse: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E ele começa a dizer que o salmista começa a descrever este Deus que é refúgio, este Deus que é providência, este Deus que é socorro, este Deus que é presente na angústia, este Deus que está ao alcance do seu povo, da sua criatura. E a Ele lhe agrada que o busquemos, e quando o buscamos de todo o coração, Ele se agrada. A Bíblia, o salmista diz lá no Salmo 55 e o versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. No versículo 18 ele diz, no 17: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Não importa se você está de tarde, se está ao meio-dia, se está à noite, Ele lhe escuta, Ele lhe ouve. O salmista Davi, no Salmo 42, quando ele estava com depressão, estava depressivo, sua alma anelava por servir a Deus no seu templo, e ele dizia: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E ele começa a descrever toda a situação de um deprimido. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? E ele diz: quando eu me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Mas ele olha para dentro de si mesmo e diz: alma, você está perturbada. E há momento que este Deus que é refúgio, este Deus que é fortaleza, a Ele lhe agrada quando nós falamos para nós mesmos, dizendo: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, alma,
pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O homem de Deus reconhecia o senhorio do Senhor. Muitas vezes estamos passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, pelo vale da dor. Esta semana fui a um hospital, a UTI, visitar uma de nossas irmãs, companheiras de labor na obra de Deus. E chegando ali, ela toda monitorada, sem abrir os olhos. Mas quando começamos a cantar no seu ouvido, se a fé por vezes falta, aleluia, quando só não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó vem meu piloto ser. E quando começamos a cantar, as lágrimas daquela serva do Senhor começaram a escorrer sobre o canto dos seus olhos. E depois cantamos outro hino, bate coração companheiro, se ainda não é hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. E aquela mulher moribunda, já que os médicos já não dão mais nada, mas Deus é fiel. E podemos ver um balbuciar dos seus lábios, um glória a Jesus, um aleluia, um amém. Sou crente para crer essas coisas, mas Deus faz. E este Salmo, no versículo 5, no 3, diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram o santuário, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E tem mais uma coisa, o escritor deste salmo diz, o salmista diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O rio de Deus é um fluxo contínuo da sua graça. Cantamos o hino que diz: sua graça me basta a mim. Às vezes estamos exatamente com águas que rugem e perturbam. Os montes parecem que estão abalados, mas o rio de Deus corre. Há uma tranquilidade e uma paz na tua alma, porque tu tens fé. E tu sabes que Deus está trabalhando, ainda que esteja em silêncio. O rio de Deus é contínuo. O rio da graça não para, não escolhe lugar nem situação. Precisou, ele está fluindo. E isso acontece com o povo de Deus. Quando você abre a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47, você vê o que é este rio. O Espírito leva a Ezequiel aquelas águas, glória a Deus, que curavam. E ele diz que começou a entrar no rio, e o rio molhou apenas seus artérios, mas logo após ele foi penetrando mais, o Espírito foi levando-o para mais profundo no rio, para as profundezas, e a água chegou não só nos artérios, mas já estava nos joelhos. E mais adiante, o homem de Deus foi nadando, foi andando, e a água chegou na cintura, nos lombos, e ele não pôde mais andar nas águas e teve que nadar no rio. Não se preocupe, Deus está no meio. Há rios que alegram a cidade de Deus, e a cidade de Deus sou eu e você. Ele não quer que esta cidade esteja triste em nenhuma circunstância. Ele quer que o rio flua, e quando o rio flui, a cidade se alegra. Deus está no meio dela, não será abalada. Olha, o ano está passando, amanhã
é o último dia do ano? Você já fez um balanço na sua vida? Houve momentos de dores, de tristeza, de tribulação, de dores, aleluia, de decepções, de enfermidades, de medo, de desilusões, de guerra, mas o Deus que faz cessar a guerra está com você. O versículo 7 nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sinta a fortaleza nesta manhã, sinta a bênção de Deus na sua vida, o Espírito Santo fluindo em você, e este rio flui desde o trono de Deus e vivifica constantemente o santuário que sou eu e você. E aí o homem de Deus diz: as nações podem embravecerem-se, os reinos podem se moverem, mas tem uma coisa: quando ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Fica calma, fica tranquila, mulher de Deus, homem de Deus, que quando Deus levantar a sua voz, eu não vou seguir porque a hora não dá, mas você medita aí no Salmos 29, que fala da voz de Deus. A voz de Deus é tão tremenda que ela separa labaredas de fogo. Como Deus não vai agir na tua causa? Como Ele não vai curar a tua enfermidade? Como Ele não vai dar solução ao problema que está te causando dor? Como Ele não vai colocar os teus filhos tudo no lugar, fazer as coisas virem à sua normalidade? Sim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para concluirmos, o verso 9 e 10 nos diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Ele faz tudo isto. Deus, usando o profeta Isaías, no capítulo 45 e o verso 2, ele diz: eu irei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro. Deus faz tudo isso porque Ele é tremendo. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferros. Ainda tem mais: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele conhece o teu nome, e nesta manhã Ele está dizendo: olha, eu te conheço, eu sei os teus caminhos, eu faço cessar as guerras, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E é interessante que no hebraico a palavra aqui, aquietai-vos, significa soltem-se, libertem-se, larguem as coisas que impedem você de exaltar a Deus e lhe dar-lhe seu devido lugar. Solte esta tristeza, largue e bote ela para longe. Esta depressão vai sair em nome de Jesus. Aquieta-te, homem, aquieta-te, mulher. Deus está trabalhando a tua causa. E Ele termina os salmos dizendo: o Senhor grande, o Senhor poderoso, o Senhor que pode todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele manda em todos os exércitos da terra. Ele está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o Deus do compromisso. O Deus de Jacó é o Deus da promessa.
O Deus de Jacó é o Deus que não falha, está conosco. Ele é o nosso refúgio. Amém e amém. O que habita no abrigo de Deus estará sobre a sombra do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre o seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estará. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre o seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre o seu nome exaltar. E para sempre o seu nome exaltar.